Espírito, vem adora e se apodere dessa igreja. Espírito, Espírito. A paz do Senhor para os meus irmãos que vão se deparar com esse vídeo. Eu sou o Diácono Evandro, sou o criador do canal Evandro Souza da Silva aqui do YouTube. Alguns que já acompanham o meu trabalho sabem que eu uso mais esse canal, eu não interajo muito com ele, mas eu ponho mensagens, às vezes de culto de oração que a gente tem no nosso trabalho. Eu congrego aqui no Ministério J. Meade, aqui no Japão, igreja do Ministério J. Meade. E eu trabalho assim, minha função lá é de diácono, né? E a gente, uma vez por mês assim, a gente tem uma oportunidade de ministrar uma aula da escola bíblica dominical. E eu fui incumbido para esse mês estar ministrando a lição de número 5 aqui do primeiro trimestre do ano de 2021. Aqui, como alguns sabem, a escola bíblica nossa aqui funciona às sextas-feiras, né? Nós estamos nos preparando para ministrar essa aula. E eu quero glorificar a Deus por cada um que vai se deparar com esse vídeo, com esse estudo, que sejam de bênção para vocês. Vocês possam estar compartilhando, né, ajudando esse canal. Nós estamos com 2.400 e poucas pessoas inscritas ainda, está bem pouquinho. Mas eu glorifico a Deus porque tudo que é feito lá é para a honra e glória do nome do Senhor. E eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor há de dar crescimento nesse trabalho, né? E a gente vai estar sempre que possível procurando interagir com o tempo, né? Além da vida ser muito corrida, muito agitada aqui na nação japonesa, a gente pode, não sei que todo lugar tem essa dificuldade, mas a gente vai procurar, né? Então, cada oportunidade que eu tiver de trazer uma aula, uma lição, eu vou estar compartilhando em vídeo, para mim treinando também, que eu não tenho muito costume assim de fazer, né? E os irmãos comentem, deixem seus comentários lá, né? Eu gostaria de começar com uma oração, dando graças a Deus, e a gente vai dar início à lição daqui a pouco, tá bom? Se você estiver aí acompanhando, deparar com esse vídeo, fecha os olhos, nós vamos estar orando. Meu Senhor e meu Pai, envia o Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Que eu Te conheça e Te faça conhecer assim como o Senhor é. Que Te ame, Te adore, Te sirva e Te exalte. Que eu Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze ao Pai que pela leitura da Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos alcançar a vida eterna, que somente será possível em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi aquele que deu a sua vida por nós. Muito obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade. Que o Espírito Santo do Senhor me conduza durante esse estudo e as vidas que irão se deparar com esse estudo possam também aprender mais uma porção da Tua Palavra. Porque a Palavra é do Senhor. Eu sou apenas o instrumento. Que o Espírito Santo do Senhor me capacite e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus eu faço essa oração e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos para a aula. Dessa aula, eu sei que alguns já estudaram aí no Brasil. Praticamente já estou entrando já na outra revista. Nós ainda estamos aqui na lição de número 5 ainda. Mas glória a Deus por isso, irmão, porque a gente aprende muito, né? O título para esse trimestre aqui é o que? O verdadeiro pentecostalismo, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então hoje nós temos a lição de número 5. E o tema dessa lição é fruto do Espírito, o eu crucificado. Então a gente vai estar fazendo uma ministração aqui hoje para a gente estar mais ou menos calculando o tempo que a gente gasta para ministrar. E eu senti no coração de gravar, né? Compartilhar. Quem sabe não vai ser de bênção para algum irmão, alguma irmã, né? Alguém que talvez não frequente uma escola bíblica dominical, às vezes por conta de horário, por causa do tempo, assim. Talvez até você tenha posse da revista, né? Que é da CPAD, a mesma revista que nós usamos aqui no Japão. Ela vem lá do Brasil, o Ministério pede, eles enviam para cá. Por conta da gente estar atrasado é porque demora para vir para cá, para chegar aqui no Japão. Por isso que a gente não consegue acompanhar as datas lá do Brasil. Mas com tudo isso nós estamos seguindo em frente aqui, irmão. Debaixo da graça de Deus, né? Então eu vou compartilhar com vocês essa lição de hoje, né? Que é a lição de número 5, que tem por tema o fruto do Espírito e o eu crucificado, amém? E desde já você que não é inscrito no canal, procure se inscrever no canal, lá tem bastante mensagem, tem trabalhos lá da igreja que a gente congrega aqui do ministério. Você pode estar acompanhando, compartilhando com seus amigos. E eu creio em Deus que vai ser de bênção para a sua vida, amém?
Então vamos lá. A lição de número 5 que nós temos aqui para hoje, né? O fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós temos aqui por texto áureo aqui. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Esse texto se encontra em Romanos, capítulo 15, verso 3. E nós temos aqui a verdade prática, que diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Amém? Que privilégio, né, irmão? A gente saber que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, né? Da nossa maneira de como nós devemos nos conduzir, e é o fruto do Espírito que nos conduz, né? Nós temos uma leitura diária aqui, né? Que se encontra na revista, você que tem posse da revista, você que não tem, mas eu vou estar lendo essa leitura, eu vou estar passando esses versículos da leitura diária, porque às vezes alguns não têm a revista, né? E se quiser marcar aí, eu vou ler com bastante paciência, com bastante calma, né? Então, para segunda-feira nós temos o texto de Romanos, capítulo 7, do verso 15 ao 19, né? Para terça-feira nós temos Romanos, capítulo 8, verso 5. Para quarta-feira nós temos Romanos 8, versículo 8 e 9. Para quinta-feira nós temos 2 Coríntios 4, 16. E para sexta-feira temos Gálatas 2, 20, né? E para sábado temos Colossenses 3 e 5. Então, para você que gosta de acompanhar uma leitura diária, né? Fazer uma leitura diária semanal, então temos a leitura diária para de segunda a sábado aqui, né? E é de bênção marcar esses versículos, porque ainda que você não leia o capítulo inteiro, mas os versículos, né? Aqui na lição ele já está dando um detalhe, mais ou menos algumas explicações sobre esses capítulos e versículos que foram discorridos aqui para durante a leitura semanal. Já tem uma grande explicação dentro da própria lição, para que nós vamos aprender. Amém, meus irmãos? Agora o texto que nós vamos usar hoje, que está oferecido na revista aqui, da leitura bíblica em classe, que nós estaremos lendo em classe, está em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26. Se você tiver a escritura sagrada aí, você pode acompanhar, né? E nós vamos estar lendo aqui, na nossa Bíblia que nós temos aqui, ó. Nós vamos estar fazendo essa leitura aqui para honra e glória do nome do Senhor. E você pode estar acompanhando aí. Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26. Amém? Então está escrito assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Viu que texto lindo e que conselho que o apóstolo Paulo deixou aqui para aqueles irmãos da igreja da Galácia, meus irmãos? Que coisa linda, né? E esse conselho até os dias de hoje ele é de muita valia para nossas vidas, para o nosso segmento como cristão, não é verdade? Conselhos como esse. Às vezes a gente está preocupado só em ouvir conselhos dos nossos pastores. É muito bom ouvir conselhos dos nossos pastores também. Mas quando você tem aqui na Escritura Sagrada conselhos como esse, é o próprio Espírito Santo de Deus nos guiando para trilhar por esse caminho, amém? Então nós temos aqui o objetivo geral, demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Aí nós temos aqui objetivos específicos, que são o quê? Os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico.
Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1 com seus respectivos subtópicos, né? Como nós sabemos, na lição nós temos 3 tópicos, né, divididos nos subtópicos. Então, o primeiro tópico aqui, conceituar. O primeiro objetivo aqui é conceituar o fruto do Espírito, né? Como assim? O que é conceituar? Definir, né? Aplicando-lhes as características sólidas. Conceituar, definir ou dar qualidade. Então, são o primeiro objetivo. O segundo objetivo nós temos aqui é distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais. Então, distinguir e fazer e relacionar eles, né? O fruto do Espírito Santo, né? Então, é um conceito teológico cristão, contudo no Novo Testamento, né? Contido no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, foi o que nós lemos aqui. Então, a passagem descreve o fruto como o que se espera de resultado na vida de quem o Espírito Santo tem atuado. Então, isso é muito importante para nós entender. É na vida de quem o Espírito Santo tem atuado, né? Em contraste com as obras da carne, na vida daquele que não tem o Espírito Santo e, consequentemente, não herdará o reino de Deus. É o que ele está falando, né? Então, essa aqui é a parte do fruto do Espírito, que nós vamos distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais. Então, agora nós vamos para os dons espirituais, fazer um entendimento aqui, né? No contexto bíblico neotestamentário, o termo dos dons espirituais refere-se a 9 dons dados por Deus aos cristãos por meio do Espírito Santo, né? Isso, os dons espirituais, tá? Que a gente está falando. Para auxílio na propagação do Evangelho de Jesus Cristo e edificação da igreja. Os 9 dons são listados na Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Corinto, tá bom? Então fica com esse entendimento, que são que nós vamos trazer para a explicação aqui. E agora aqui o terceiro, que a gente precisa conscientizar, que o Espírito se opõe à carne, tá bom? Então são esses objetivos que nós precisamos aqui após o término dessa lição, que nossos alunos estejam, né, aptos a ter esses entendimentos, para poder a lição não ficar sendo uma lição vaga, somente ouvir e não receber nenhum tipo de entendimento, né? Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos já dar uma discorrida aqui por causa do nosso tempo. Eu vou para a introdução aqui, ó, da lição. A introdução está falando assim, ó. Olha só. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Olha que coisa. Devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Precisamos entender isso. Que coisa, né? Que palavra introdutória, né? Que maravilha. Ponto central aqui, ó. O fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Então não tem uma outra fonte mais esclarecedora do que essa, né? Então nós vamos aqui para o primeiro tópico, tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nessa aula e que vocês possam receber aí, aonde quer que vocês estiverem, o dia em que esse vídeo chegar até vocês, né? Se for de bênção para vocês, vocês compartilhem com seus amigos, que vai ser de bênção. Então o primeiro tópico está falando assim, o fruto do Espírito na vida do crente. Então vamos ler, para a gente ver que coisa linda. Olha só. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Olha que coisa. Já vive sob o domínio do Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. Quer dizer, não significa uma vida que você vai, né, ter aquela paz. Olha só. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Então ele é a própria expressão na vida do crente. Aí nós temos aqui a definição. Olha só. Jesus nos salva, primeiro o subtópico, né? Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Presta bem atenção no finalzinho, bom e agradável a Deus, né? O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consciência de um processo natural de crescimento espiritual. Olha que coisa. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa, por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Não é verdade? Então é dessa maneira que o Espírito Santo, essa definição que foi dada aqui na lição. Então nós temos aqui um versículo bíblico para nós compartilharmos acerca desse primeiro subtópico aqui. Por quê? Olha só.
Romanos 6 e 4. Romanos 6 e 4 diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o que o Espírito Santo faz quando ele habita dentro de nós? Ele nos direciona para nós vivermos em novidade de vida. Viver uma vida santificada. Por isso que o Espírito fala, Espírito Santo. O que é santo? Se trata de santidade. Então foi para isso que nós somos chamados, para nós andarmos em santidade. Então que esse primeiro tópico, subtópico, pode falar com você. Mais um texto aqui para a nossa meditação. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, nós sabemos pela Escritura Sagrada que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que rogou ao Pai para que o Pai nos enviasse esse Espírito Santo, né? Esse Consolador, nosso advogado fiel. Então, porque para isso nós somos chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, por cada um de nós, a quem Ele entregou a vida, e hoje nós estamos aqui para a glória e louvor do nome dEle. Então Ele está deixando um exemplo para nós, para quê? Para que nós possamos seguir as suas pisadas, amém? Então vamos nos manter firmes e seguindo sempre as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um dia, ou a qualquer momento, Ele está aí, ó, nos levando. Amém, irmãos? Que maravilha! Deu para entender esse primeiro subtópico aqui? Então, se nós parar para prestar atenção, o apóstolo Paulo, ele apresenta 9 modalidades do fruto. Aqui onde nós lemos aqui no verso 22 da epístola, né, da carta aos Gálatas, né? No verso 22 ele tá nos dando esse ponto aqui. Esses 9, né? Apresentam 9 modalidades do fruto. Porque o fruto é um, né? Mas tem as modalidades. Então vamos lá para o segundo tópico aqui. O fruto no singular. Aí eu vou fazer a leitura aqui, tá bom? Ó. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, que está lá no verso 19, com o fruto do Espírito, que está no verso 22. Olha só, no singular, quando era de se esperar frutos, o missionário Eurico Bergstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos, né? Então vamos lá, o fruto. Olha só, o fruto que aparece logo em seguida é o amor, né? Logo primeiro é o amor, ou caridade, na versão Almeida corrigida, né? De 1969, diz o missionário, ó, as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. Ó, primeiro, vamos lá, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, no verso 22, né? Aí, ó, Donald Guy chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo, as 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com a confusão das obras da carne. Então, se a gente for parar para pensar direitinho no que nós lemos aqui nesse segundo tópico, todas elas estão em contraste com as obras da carne, né? E eu tenho um comentário meu aqui que eu disse para essa aula, que a gente estuda e às vezes a gente não fica só preso na revista. Então a gente tem que fazer uma busca, estudar mais, orar também, né? Para o Espírito Santo de Deus nos abra um entendimento melhor. Então vamos lá. O fruto no singular, o fruto singular, né? Ó, o singular do Espírito é o amor que com seus 9 gomos triunfa sobre as obras da carne. Olha só, presta atenção. Primeiro, o gozo é o amor desfrutando a paz. Isso aqui, o primeiro, o gozo é o amor desfrutando a paz, né? Aí a paz é o amor descansando. A longanimidade é o amor esperando. A benignidade é o amor curando. A bondade é o amor acariciando. A fé é o amor confiando. A mansidão é o amor reagindo. O domínio próprio é o amor equilibrando. E se a gente parar para pensar, a lei do amor é irrepreensível diante de qualquer outra lei, pois o amor cumpre a lei, né? Então, se você amar, meu irmão, se você tiver amor no seu coração, você não vai ter dificuldade de cumprir a lei, né? Porque, como diz a Escritura Sagrada, Deus é amor. E se através de Deus nós somos gerados, veio seu Filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados, e o Senhor Jesus, ao tornar ao Pai, nos enviou o Espírito Santo, e toda aquela lei 613 que tinha, o Senhor Jesus Cristo resumiu a 2: amarás a Deus, o Senhor teu Deus, em primeiro lugar sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmão, se a gente não amar, nós vamos estar levando uma vida cristã
totalmente desregrada, totalmente fora de ética, totalmente fora do que a palavra nos ensina, amém? Então que nós possamos ficar com esse ensinamento. Eu vou dar um, agora nós vamos agora para o ponto 3 aqui, que está escrito andar no Espírito. Está lá no verso 16 da leitura bíblica em classe que nós fizemos. Ó, vamos lá. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Olha só. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente, presta atenção, em humildade, submissão e santidade. Que nós vemos 3 pontos aqui: humildade, submissão e santidade. A santidade é algo muito importante, porque a própria Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Humildade, a Bíblia já nos diz também que aquele que anda em humildade, né? Quanto mais você for humilde, mais exaltado você será. E a submissão é nesse ponto que nós cristãos precisamos prestar muita atenção a quem nós estamos submetendo, né? Eu prefiro me submeter à palavra. Se vocês conseguirem se submeter à palavra, o resto fica fácil para a sua compreensão, amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Presta atenção. Olha só o que ele fala: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Andai em amor. Efésios 5:2. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Andai nele. Colossenses 2:6. Amém? Então o apóstolo Pedro nos ensina: andai em temor durante, olha, o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo Pedro nos ensina isso lá na sua primeira epístola, 1 Pedro 1:17. Então, andai, olha que coisa linda, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que significa a vossa peregrinação? Somos nós aqui nessa terra. A Escritura Sagrada vai nos dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós já não pertencemos mais a esse mundo. Ele mesmo falou na oração sacerdotal que ele fez lá no capítulo 17 do Evangelho segundo João. Ele mesmo que falou: Pai, eles estão no mundo, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então um dia nós vamos estar com Jesus. Então por enquanto nós estamos, como está falando aqui, como peregrinos. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Sobre esse tópico aqui eu vou tecer um comentário aqui também. Olha só, um comentário meu. Eu vou colocar aqui, ó. O homem viveu 3 estágios, né? Do tempo de Adão à lei, o primeiro estágio. Depois o segundo, da lei à graça. E da graça ao reino. Da graça ao reino, do reino é esse que nós estamos esperando agora, porque nós estamos na graça. Esperando o Senhor vir nos buscar, para nós entrar no seu reino. Então, os homens que viveram o primeiro estágio não podiam estar debaixo da lei, mas podiam ser guiados pelo Espírito. Todavia, por causa da desobediência, os filhos de Deus perderam o Espírito Santo desde cedo. Está lá em Gênesis 6:3, né? E foram condenados todos ao juízo da morte pelo dilúvio. Eles não podiam andar no Espírito. Desobediência. Está aí uma coisa que Deus não se agrada, é da desobediência. E depois tem o caso Enoque. O máximo que Enoque conseguiu foi andar com Deus. Isso já é o máximo, é uma coisa linda. Mas ele está falando de uma vida normal na terra, sendo guiados pelo Espírito, que eles estão falando, né? Uma vida normal, mas ao mesmo tempo sobrenatural. Então ele, acho que Deus se agradou dele e já trasladou ele, já levou. Ah, quem dera, irmão, a gente passasse por esse estágio de Enoque, pelo menos. Ainda que o máximo que Enoque conseguiu, mas quem dera nós conseguíssemos também, né? De quantas coisas nós não íamos estar livres, mas talvez Deus tenha propósito nas nossas vidas aqui ainda nessa terra, por isso está, né? Nós estamos aqui ainda e aprendendo a andar em obediência, amém, meus irmãos? Que coisa linda. Olha só, no segundo estágio, o máximo que o povo de Israel conseguiu foi uma nuvem que os guiava pelo deserto, simbolizando a direção do Espírito Santo sobre a vida de Cristo e de seu povo. Ó, eles foram guiados pelo Espírito Santo. O tempo que nós estamos vivendo, tem um monte de gente falando que está cheio do Espírito Santo, mas deixa aparecer uma oferendinha do mundo aí para ver se não abraça. É por isso que nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos. Eles não foram guiados pelo Espírito Santo neles mesmos. Esse aqui, eles não foram guiados. Hoje nós temos essa oportunidade de ser guiados pelo Espírito Santo em nós. Eles não foram. Por isso que toda hora eles ficavam. É só que infelizmente tem gente que hoje fala que está guiado pelo Espírito Santo nele, que o Espírito Santo mora nele, mas não esquece o Egito.
Aí fica essa confusão. Olha só, mas nenhum deles experimentou ser guiados pelo Espírito Santo, pois só aqueles que estão debaixo da graça de Deus, né? Esse é o estágio 3, pode sê-lo. Então hoje é só nós, irmão. Só nós que podemos ser guiados por Ele hoje. E o melhor, com Ele em nós, habitando em nós. Que coisa linda, gente. Eu começo a estudar essas lições, irmão, eu fico maravilhado, eu fico já, porque é demais. Olha, Jesus nos tirou da condenação de estar sobre a lei e seu poder, pois para sermos guiados pelo Espírito Santo. Então nos tirou do poder de nós sermos guiados pela lei, pelo poder da lei, para sermos guiados pelo Espírito Santo, e com uma grande vantagem. Ele habitando em nós. Não era que nem ele ali não, no segundo estágio deles, não. Amém, irmãos? Então olha aqui, Filipenses aqui, que diz, a Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como um astro no mundo. Então nós estamos no mundo, né? Mas nós precisamos ser irrepreensíveis. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É uma grande diferença do que aconteceu lá no passado. Ele vinha, né? Tomava ali uma pessoa, operava algo extraordinário ali, mas depois ele saía. Hoje a única coisa que nos faz com que ele saia de nós é se nós extingui-lo, se nós entristecê-lo, se nós mesmos desprezá-lo. Mas glória a Deus, irmão, que a gente está falando aqui com o povo crente. Eu estou ministrando aqui com o povo crente aqui, graças a Deus. Estou aprendendo junto. Então, vamos nos manter firmes, amém? A síntese do tópico 1 vai falar assim: o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito. Então o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito. Então é pelos frutos, né? É pelos frutos que se conhece a árvore. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos dar mais uma esticadinha aqui para o segundo tópico agora. O segundo tópico nós temos aqui, ó, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então esse segundo tópico vai tratar disso aqui, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Vamos lá? Tem aqui uma introdução aqui. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom. Está lá em 1 Coríntios 14:1, tá bom? Pode ler lá, você vai saber que o amor, por exemplo, não é um dom. Então vamos ao primeiro tópico aqui, que vai dar aqui o primeiro subtópico desse segundo tópico, vai estar escrito aqui diferença. Então vamos lá. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. Então, se você conseguir manter o amor, as demais modalidades vão ser o reflexo do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Está vendo? Com os dons do Espírito. Olha só. O amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista de Gálatas 5:22. E em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13:13, Gálatas 5:13 e 6:1 e 2. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. E são passageiros. 1 Coríntios 13, 8 e 10. Mas o amor é eterno. Que maravilha, né? Por que o amor é eterno? Porque o próprio Deus, o João diz lá no 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nosso Deus é Espírito, nosso Deus é eterno, então é o próprio amor, é o próprio Deus. Não é verdade? Só aí a gente já tem um grande entendimento lá, 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você ama, você conhece a Deus. E se você conhece a Deus, dê glória por isso, porque você é uma pessoa feliz, irmão. Nós não vamos falar que a gente conhece a Deus na sua total essência, mas até onde a Escritura nos leva a conhecer, nós conhecemos. E a Bíblia para nós, a Escritura Sagrada para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, é suficiente, irmão. E a fé, né? Amém? Então vamos lá, o fruto é uma obra divina na vida do cristão, sendo ele gerado pelo Espírito em nós. Neste aspecto reside talvez a maior diferença entre o fruto e os dons do Espírito.
enquanto o fruto é gerado em nós, os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Coisa linda, maravilhosa, né? Olha só. Enquanto o fruto é gerado em nós, os dons são concedidos pelo Espírito Santo. Então, se o fruto é gerado em nós, o Espírito Santo já não vai ter dificuldade de conceder os dons para nós, né? E eu tenho um Você Sabia aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Olha só. No sentido etimológico, o termo fruto no Novo Testamento é a tradução do original carpos, que tanto pode significar o fruto quanto dar fruto, o frutificar, ou ser frutífero. Isso no sentido etimológico da palavra, né? Agora, no sentido teológico, o andar em espírito é uma condição esperada daquele que nasceu do espírito. O cultivo de uma vida no espírito requer resignação. Não é um processo fácil, porém é glorioso. E é o que se espera de todo salvo. Olha só que coisa linda. É o que se espera de todo salvo. O cultivo de uma vida no espírito requer resignação. Então, né? Nós precisamos cultivar essa vida no espírito. Aleluia. O segundo subtópico aqui, do segundo tópico está aqui, os dons na igreja. Olha só. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, 1. Que busquemos os melhores, 12, 31. E não desprezeis as profecias, 1 Tessalonicenses 5, 20, tá? Esse 12, 31 que eu falei também é 1 Coríntios, tá bom, irmãos? Olha só. Os dons são comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício. 1 Coríntios 3, 10, 12, Efésios 2, 20 e 22. E aqui, não é possível uma construção prosseguir sem o andaime. Mas uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado, né? Então presta atenção nisso aqui, ó. No céu não haverá necessidade dos dons. Presta atenção. Mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje. Então hoje a necessidade dos dons para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, é uma necessidade hoje. Só que quando chegar no céu, irmão, olha só, pois a igreja precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. É a batalha que nós temos, né? Que não é contra pessoas, está lá em Efésios 6, 10 ao 12. E segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Ah, meu Deus, Apocalipse 21 e 22. Eu vou até ler, porque é maravilhoso. Eu gosto de ler Apocalipse, sabe? 21 e 22, vamos lá. Capítulo 21, verso 22 de Apocalipse. Deixa eu ler aqui na escritura aqui. Por que não vai ser precisar mais desse dom, desses 21, verso 22. Olha lá, vamos ver por que não vai precisar, peraí. A gente fica curioso, né? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eita Deus, é por isso. Porque eles já vão estar lá. Eita glória. E a nossa batalha é para estar lá. Então se nós já estivermos lá, nós já vamos ver ele. E para que nós vamos querer dom? Aleluia. Eu fico maravilhado, irmão. Vou fechar aqui a síntese do tópico 2, lendo esse ponto para vocês aqui. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte. O Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. Então ambos glorificam a Cristo. Amém, meus irmãos? Entenderam? Então os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte. O Espírito Santo, ambos glorificam a Cristo. Então a nossa vida aqui, quando nós estivermos aqui, é para nós glorificar a Cristo. Aleluia! A palavra de Deus fala claramente da recompensa que o crente tem ao dar liberdade ao Espírito Santo para que produza as características de Cristo no seu interior. Tá bom? Então olha que maravilha. A palavra de Deus ela fala claramente que nós temos uma recompensa. Isso aqui é um subsídio, eu não vou ler porque é muito grande, né? Mas se você tiver interesse aí, é o Antônio Gilberto, Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente, segunda edição, Rio de Janeiro, editora CPAD, né? O fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. É o
saudoso pastor Antônio Gilberto. Conhece muito, muito estudado o homem. Amém, meus irmãos? Vamos para o terceiro tópico. Eu estou calculando o tempo aqui, porque a gente também tem um tempo lá na igreja para a gente estar discorrendo a aula. Então a gente, né, um tempo, como o culto lá é à noite, e aqui no Japão até 10 horas da noite tem um toque de recolher aqui. Se você passar das 10 ficar fazendo barulho, essas coisas, ele chama a polícia para vir lá reclamar. Então a gente não gosta de dar mau testemunho. Então a gente procura manter um horário assim bem. Então a gente procura não se aprofundar muito, mas passar aquilo que a revista nos apresenta para passar. E em cima daquilo que a gente estudou, a gente, né, põe ali um comentário, testa um comentário. Mas eu creio que essa revista é uma benção. Tem até o livro de apoio também do pastor Ezequiel Soares, que é o comentário dessa revista. É uma benção também esse livro, né? Inclusive eu já até arrumei ele em PDF. E é uma benção, irmãos. Então, a gente está assim, ministrando. Eu sei que aqui eu estou em casa, de boa, estou com tempo, tudo, mas é que eu também estou fazendo um cálculo do tempo que eu vou usar aqui. Por isso que eu estou dando uma aceleradinha assim. Mas eu creio que depois, se os irmãos não entenderam muito, deixa seu comentário aí no vídeo aí, que a gente, né, pode até estar fazendo uma explicação depois, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, que eu creio que vai ser uma bênção para você. Se Deus tocar o meu coração para mim estar sempre fazendo esse trabalho aqui, eu vou estar fazendo, porque eu creio que outras pessoas podem ser edificadas e eu também posso sair daqui, nossa, transbordando de alegria e já preparado também para ministrar a aula depois, né? E é de bênção, tá bom, meus irmãos? Vamos lá então, o terceiro tópico: o espírito se opõe à carne, tá bom? Vamos lá. E sempre quando tem o tópico, depois tem um pequeno comentário antes de chegar no primeiro subtópico, né? Do terceiro tópico. Então, esse comentário é aqui, olha só. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Está lá em Gálatas 5, do 13 ao 15. Então, foi o que levou o apóstolo ao assunto desse contexto das igrejas da Galácia. Foi justamente esse assunto. Então, vamos lá. No primeiro subtópico aqui do terceiro tópico está assim. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no espírito, depende da graça de Deus. Gálatas 5, 16 e 18. Olha só, o sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, está lá em Gálatas 2,14, ensinavam nas igrejas da Galácia, é egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavença. Por favor, né? Então eu vou tecer um comentário aqui nesse tópico aqui, para a gente poder estar, né? Olha lá, o espírito faccioso é uma das grandes ameaças para a vida comunal do povo de Deus. Então esse espírito faccioso, irmão, é terrível, sabe? E existe muito nos tempos de hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Prestar muita atenção no que se prega, no que se ouve, na maneira como se é conduzido, né? Hoje nós vemos muita discussão, muitas pessoas se afastando, não querendo mais estar em comunhão dentro do templo, dentro do local de adoração, uns alegando: eu sou a igreja, eu que sou não sei o que, sou não sei o que, mas nós sabemos que, né, sempre houve um local de reunião do povo, né? Então, mas o que acontece é isso aí, ó. O espírito faccioso é uma das grandes ameaças para a vida comunal. Comunal o quê? Das pessoas que estão em comunhão, que se reúnem no local para estar adorando, apresentando seu culto, né? Então, quando entra um espírito faccioso desse dentro da congregação, no meio do povo, é só para causar guerra. E Gálatas 3,3 diz assim, ó, o apóstolo Paulo já estava ali meio que explicando para aquele povo, ele falou: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo espírito, acabeis agora pela carne. Está lá em Gálatas 3,3. Ele foi obrigado a falar isso para o povo, porque o povo estava entrando em, né, se deixando levar pelo legalismo, pelo aquele povo. E era só o que estava acontecendo, né? Então, infelizmente, aqui nem fala tem as obras da carne e a obra do espírito, e é uma contra a outra. Então Paulo teve que chegar nesse ponto, já avisando para eles logo ali no começo da carta, ali no capítulo 3, no verso 3. Ele falou: a gente não ensinou vocês uma coisa, vocês já estão partindo para outra, né? Começou no espírito, agora já estão na carne. E quantos não começam assim, né? Tenho 12 anos que eu me converti aqui no Japão. Converti aqui. E a gente sente a transformação que Deus faz na vida da gente, a mudança. Então a gente vai seguindo, procura
orientação, procura acompanhar o que está na Escritura Sagrada, seguir certinho, obedecer, né? Mas quando a gente vê que a carne entra, irmão, quando chega um novo convertido, assim, tudo bem, a gente entende quando a pessoa é novata, está chegando na igreja. Mas quando a pessoa já fala que tem não sei quantos anos que está, que frequenta, que tudo, e continua na carne, dá uma tristeza danada. E o que nós temos que fazer? É só orar. Entregar na mão do Senhor e orar, né? O resto é direção do pastor, dos irmãos que vai, né? Pastor, se a pessoa recorrer, querer ajuda, procurar o pastor para ser aconselhado, tudo bem, mas a gente vai só orar. A gente não vai pegar e usar um espírito faccioso para estar falando para a pessoa, né? Se a gente não tiver esse entendimento ainda, a gente entrega, né? Na mão do Senhor, em oração, amém? Vamos lá. Segundo, a carne e o espírito. Vamos lá. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. Tá? Tudo aqui tem os textos, tá, irmão? Gálatas 13, aqui, Romanos 1:3, né? Depois está o versículo 24 lá também de Gálatas 5 que a gente leu, e Romanos 8:8, né? Então, o contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa, olha só, o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Tá vendo? No contexto. Ó. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. Essa palavra pneuma, tá? É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. Olha só. Vamos ver. Aqui, a oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso aqui nós lemos na leitura de Bíblica em Classe no verso 24 do capítulo 5 de Gálatas, tá? É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Então, quando a gente crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências, é como se a gente já tivesse crucificado com Cristo. E o eu aí tem que morrer mesmo. Aí a gente vai ter que falar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais a vida do jeito que eu levava antes, amém? Deu para entender isso, irmãos? Que maravilha, né? Então mais um comentário para a gente poder chegar aqui no terceiro. Olha só, quando o homem é nascido de novo, deixa de ser natural e passa a viver no mundo espiritual. Daí o Espírito Santo vem habitar em seu espírito humano. Então se dá esta batalha, carne e espírito. A carne funciona sempre com desprezo às coisas espirituais. Por isso precisamos saber o que estamos alimentando mais, a carne ou o espírito. Tá vendo? Porque o negócio é tremendo. Quando a gente é nascido de novo, a batalha começa. Coisas que você nunca viu acontecer, mas que bom que quando o Espírito Santo de Deus está em você, você dá ouvido para ele, você já percebe logo. Aquilo que era tão natural que você fazia no mundo, até mesmo um palavrão que você falava assim, hoje, ainda que numa distração, num descuido, escape, aquele sentimento já veio. Opa! Oh, maravilha quando você ouve essa voz, né, irmão? É uma coisa linda, eu fico maravilhado, porque eu vim pro Evangelho já com 40 anos de idade, então imagino que eu já não aprendi no mundo, o que eu já não falei no mundo, o que eu já não fiz no mundo. E hoje, quando escapa uma coisinha de nada assim, até mesmo um pensamento, a gente já repreende e fala, o sangue de Jesus tem poder. Seja, amém? Isso aqui é maravilha, né? Isso é o Espírito Santo nos alertando. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Então, irmão, para estar crucificado é desse jeito. É falar, eu estou morto mesmo, minha vida agora está escondida em Cristo. Está lá em Colossenses 3:3. Romanos 6:11. Assim também vos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Que maravilha, né? Que conselho, né? Com tanto conselho desse, olha lá, Romanos 6:11. Depois Romanos 6:6, ó. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Presta atenção. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Nós estamos nessa matéria ainda, nesse corpo corruptível. Nós estamos nesse mundo corrompido. Mas olha só, nós estamos sabendo disso, que a Bíblia já está nos orientando. Olha só, vou te passar o texto bíblico, Romanos 6:6, olha só. Sabendo isto, quem? Nós, os cristãos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha só, para que o corpo do pecado, esse corpo do pecado, seja desfeito.
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Que conselho lindo, meu Deus. Pega esse conselho para a tua vida, meu irmão, que eu já peguei para a minha e vou continuar. Vamos para o terceiro subtópico do terceiro tópico para nós encerrarmos. Está tratando aqui dos vícios, que seria o versículo 19, do 19 ao 21 lá de Gálatas que nós lemos. Ó. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Versículo 19 ao 21. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Por exemplo, Romano 1, do 29 ao 31. 1 aos Coríntios 6, 9 e 10. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Esses são as outras listas que aparecem. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está lá no versículo 21. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. Vamos lá para as categorias para a gente ver. Está em letras aqui. Letra A, sexo ilícito, que é prostituição, impureza e lascívia. Depois, pecado de ordem religiosa, que é idolatria e feitiçaria, na letra B. E a letra C, pecados de ordem social, que é o que? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Tá bom? Então são essas 3 classes separadas aqui, né? Como nós vimos aqui, que é a parte dos vícios, e são o que? Pecado de ordem religiosa, pecado de ordem social, né? E pecado de ordem, primeiro, sexo ilícito. Primeiro, sexo ilícito. Depois, pecado de ordem religiosa. E depois, pecado de ordem social. Foi o que nós lemos aqui, tá bom, irmãos? Então, vou fechar com mais um comentário aqui, para não ficar só na revista, que está assim, um comentário bíblico. Aqui, olha só, presta atenção. A frase, né? Essa frase que ele leu aqui para nós, os que praticam tais coisas, que ficou bem aqui no finalzinho da leitura que nós fizemos aqui no subtópico 3, né? A frase, os que praticam essas coisas, é a palavra grega prasontes, presta atenção, que significa prática para nós. Não são aquelas que falham, não são aqueles, né? Aquelas pessoas, por exemplo, palavra grega, prasonte, né? Prática, né? Pessoas que praticam essas coisas, né? Os que praticam essas coisas, como ele falou lá. Então, não são aqueles que falham em ser perfeitos, que estão excluídos do reino, pois isso excluiria a todos. Porque ninguém é perfeito, né, irmão? Se nós fosse perfeito, não estava mais aqui, né? É verdade? Mas aqueles que voluntariamente, presta atenção, aqueles que voluntariamente continuam a praticar os seus pecados, em lugar de se voltar deles com sinceridade a fim de buscar o perdão de Deus, né? Olha só, enquanto alguns dos pecados listados podem ser desempenhados a sós, alguns desses pecados podem ser desempenhados a sós. O caso da prostituição, né? Então muitas coisas a pessoa está ali num lugarzinho escondidinho fazendo e achando que não tem um Deus poderoso vendo. E principalmente se a pessoa não tiver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele nos alerta em determinado lugar onde a gente está. Coisas que nossos olhos veem, o Espírito Santo já nos alerta. Então, quando a pessoa já está fazendo isso aí porque quer mesmo, como a gente leu aqui, porque o Espírito Santo já não está mais tendo liberdade para trabalhar. Ele já não está dando mais ouvido à voz do Espírito Santo. Então o que acontece? Enquanto alguns dos pecados listados podem ser desempenhados a sós, repare quantos deles envolvem abusos de outras pessoas e o rompimento de relacionamentos humanos. Por quê? Porque isso. Acontece isso, rompimento de relacionamentos humanos. Só vai tendendo para isso, para causar essa contenda, essa facção, esse espírito faccioso, de separação, de divisão. Porque às vezes você está confiando numa pessoa, pega uma confiança na pessoa, um tipo de amizade, e você vê a pessoa fazendo uma coisa ali, você fala, nossa, aquela pessoa falou que é assim, 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 né? Se você chegar e falar a verdade e coisar, a pessoa às vezes vai ficar brava com você, não vai aceitar a repreensão, né? E aí vai dar nisso. Amém, irmãos? Então vamos continuar orando, né? A síntese do tópico 3 vai falar assim: o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Foi o que nós falamos aqui. Levam à falta de amor e desunião, né? Então vamos deixar esse abuso e legalismo de lado e vamos para a palavra. Amém, meus irmãos? Que coisa linda. Eu vou ler só uma partinha aqui desse subsídio que tem aqui pra gente, né?
Depois a gente vai calcular o tempo aqui mais ou menos. Ó, a maturidade espiritual ajuda-nos a ter bons relacionamentos com as pessoas. Então, o que vai nos fazer ter bom relacionamento com as pessoas? A maturidade espiritual. Se você é um cristão maduro, espiritualmente maduro, você vai ter bons relacionamentos com as pessoas. Ainda que aquelas que nós vemos ali estão fazendo escondidas, né? Ela vai dar conta diante de Deus, né? Diante da gente. Porque elas estão escondidas. Para nós não estamos vendo, mas para Deus está vendo tudo. Então é só nós orar, amém, irmão? Possamos a compreendê-la melhor e a reconhecer a melhor maneira de ministrar elas. Devemos esforçar-nos para alcançar a união. As pessoas, ao observarem o nosso caráter e conduta, passarão a ter confiança em nós. Então, irmão, nós não lutamos, nós não ficamos aí fazendo sacrifício para pessoas confiar em nós. Mas a nossa conduta vai fazer com que elas confiem. Mas o principal de tudo é Deus falar com nós, que nem Deus falou com Jó, que nem Deus falou de Noé. Tem te visto justo no meio de uma geração como essa. Aí que está a maravilha. Então, se Deus olhar lá do céu e ver que nós estamos andando com uma vida íntegra, irrepreensível diante dele, porque quando nós estamos com a nossa vida íntegra, irrepreensível diante de Deus, o resto vai ficar bem claro. As pessoas vão ver claramente isso. Amém? Vamos para a conclusão? Então vamos encerrar com a conclusão aqui. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Presta atenção. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Está lá em Provérbios 23, 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. Lucas capítulo 6, verso 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Olha só, o pensamento de cada ser humano norteia seu pensamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. E se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Amém, meus irmãos? Que coisa linda, que aula maravilhosa. Eu amei essa aula, irmão. Aprendi, graças a Deus, e estou muito feliz. E quero encerrar aqui dando glória a Deus. Ore por mim, né? Siga esse canal, compartilhe com seus amigos. E nós vamos nesse momento encerrar fazendo uma oração, glorificando a Deus. Aonde você está, onde você vai acompanhar esse vídeo. Seja abençoado, medite em tudo que foi lido aqui. E vamos dar glórias a Deus, que nós estamos esperando o Senhor Jesus para qualquer momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu quero nesse momento te agradecer muito, meu Deus. Muito obrigado por esse momento tão precioso, essas palavras, esses conselhos que provêm da Escritura Sagrada. Obrigado por usar mestres como, meu Deus querido, pastor Ezequias Soares, para desenvolver uma lição como essa para o nosso aprendizado. E que nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor usa pessoas ainda na terra para instruir umas às outras. E nós também estamos aprendendo para sermos instrumentos para pessoas que futuramente também irão aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador. Abençoa essa vida que participou comigo dessa aula do dia de hoje. Dá graça, saúde, paz, cura, livra de todo tipo de mal, toda pestilência, tudo que está acontecendo nesse mundo, para que a paz do Senhor reine em nossos corações e que o Espírito Santo do Senhor continue nos orientando em todas as coisas, que possamos estar sensíveis à sua voz. Meu Deus, porque não falta muito tempo não para que o Senhor Jesus Cristo volte. Os sinais estão no patente diante de nós, profecias se cumprindo, e nós estamos aqui, Pai, com o desejo todos os dias de santificarmos a nossa vida, para estarmos cada dia mais perto do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero fazer essa oração e te agradecer. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente, em nome de Jesus.